Quando o coração descansa, a alma floresce. A alma não floresce sob pressão constante. Nenhuma semente brota quando o solo está agitado. Assim como a natureza respeita o tempo de cada broto, o coração também precisa de silêncio, pausa e confiança. É nesse espaço de descanso, onde cessam as exigências e o barulho do mundo, que nasce o florescimento interior. Mas muitos vivem como se a paz fosse uma recompensa distante, alcançada apenas quando tudo estiver resolvido. Esperam a calmaria para então descansar. E nessa espera, vivem em guerra interna. Descansar o coração não significa desistir da vida, mas confiar no ritmo dela. É ter fé de que, mesmo sem respostas imediatas, algo bom está sendo preparado. O descanso não anula o movimento. Ele o renova. Assim como o corpo precisa dormir para continuar, o coração também precisa repousar na esperança para continuar a amar, a sonhar, a acreditar. Há uma força silenciosa na entrega e há um poder transformador em escolher a serenidade mesmo em meio ao caos. Esse vídeo é um convite para esse tipo de escolha, um chamado para quem está cansado de carregar o peso do mundo e precisa lembrar que existe um lugar onde a alma floresce, no descanso da confiança. Vamos caminhar juntos por essa trilha de reflexão, fé e reconexão, onde o espiritual e o emocional se encontram para curar o que está cansado e iluminar o que parecia perdido. Você já sentiu como se estivesse sempre atrasado, mesmo estando em movimento o tempo todo? Já percebeu aquela sensação constante de que precisa fazer mais, cuidar de tudo, resolver o que ainda nem aconteceu? A verdade é que muitos corações estão exaustos, mas não por excesso de trabalho físico. Estão esgotados por uma sobrecarga silenciosa, quase invisível, de tentar controlar o incontrolável, prever o imprevisível, carregar o mundo enquanto tentam parecer inteiros por fora. Essa é uma exaustão que não aparece nos exames. Não tem febre, nem mancha na pele, mas se manifesta nas insônias, nas lágrimas escondidas no banho, nas explosões emocionais que parecem surgir do nada, na dificuldade de sentir alegria, mesmo quando tudo parece estar indo bem. É como se o coração vivesse em estado de alerta, sempre pronto para lidar com o pior, mesmo quando o melhor está tentando chegar. Essa exaustão tem uma origem profunda: a falta de descanso interior. Descanso aqui não é tirar férias, desligar o celular ou dormir um pouco mais. Descanso verdadeiro é poder confiar que você não precisa dar conta de tudo para ser digno de amor. É acreditar que existe uma força maior conduzindo os passos, mesmo quando os caminhos parecem incertos. Jesus dizia: "Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Esse convite não é apenas espiritual, é profundamente humano. É o chamado para deixar de lutar contra o tempo, contra os outros, contra si mesmo. É a permissão para parar, respirar e permitir que Deus cuide daquilo que foge das suas mãos. A psicologia moderna também reconhece esse movimento. Carl Jung dizia que aquilo que você resiste, persiste. E muitos estão resistindo a aceitar sua limitação, sua humanidade, sua necessidade de descanso emocional. Querem ser fortes o tempo todo, produtivos, eficazes, imbatíveis. Mas a alma não se alimenta de performance. Ela floresce na vulnerabilidade, no acolhimento, na verdade de poder dizer: hoje eu preciso de cuidado. Reconhecer essa exaustão é o primeiro passo para transformá-la. Quando você para de fingir que está tudo bem, começa a abrir espaço para o que realmente precisa ser curado.
E não há cura sem pausa. Não há florescimento sem descanso. O coração precisa de um solo fértil, de confiança para florescer. Por isso, hoje, talvez seja o momento de fazer algo diferente, de silenciar o ruído da obrigação e ouvir o que sua alma está pedindo, de olhar para dentro e perguntar: será que estou vivendo ou apenas sobrevivendo? Por quê? A resposta para isso não vem de fora. Ela nasce no instante em que você decide descansar o coração. Esse é o início do caminho. Um caminho de volta para dentro. Um caminho de reconexão com Deus, consigo mesmo e com a vida que pulsa além do esforço. Porque quando o coração descansa, a alma começa, enfim, a florescer. Vivemos numa cultura que valoriza o barulho da produtividade, das metas batidas, das opiniões firmes, das conquistas compartilhadas, mas há uma sabedoria silenciosa que habita o descanso. E ela não grita, ela sussurra. Por isso, muitos não a escutam. Estão ocupados demais tentando provar valor, alcançar aceitação, evitar a rejeição, manter aparências, mas o coração só floresce quando aprende a se aquietar. O descanso verdadeiro é um movimento de rendição. É um tipo de coragem que o mundo não entende. Coragem de não saber tudo, de não controlar tudo, de não corresponder a todas as expectativas. É o tipo de escolha que parece frágil, mas é profundamente forte. Porque quem descansa não desiste menos. Confia. Descansar é espiritual, porque exige fé. Fé de que, mesmo que você pare por um instante, o universo não vai desmoronar. Fé de que Deus continua trabalhando, mesmo quando você decide respirar. Fé de que há um propósito mais profundo por trás de cada pausa. O salmista escreveu: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Esse é um versículo simples, mas cheio de camadas. Ele não fala apenas de deitar-se fisicamente. Ele fala de entregar o peso, de confiar no cuidado invisível, de saber que a alma só encontra abrigo quando para de lutar contra o que não pode mudar. A psicologia também confirma. O descanso emocional restaura as conexões internas. Quando estamos esgotados, acessamos apenas os impulsos de sobrevivência, irritação, ansiedade, rigidez, medo. Mas quando repousamos, acessamos o que há de mais humano em nós: empatia, criatividade, compaixão, leveza. Não é à toa que muitos insights surgem no banho ou depois de uma caminhada em silêncio. A alma precisa de espaço para falar e, muitas vezes, o único jeito de ouvi-la é desacelerar, é reduzir o volume externo para sintonizar o que pulsa dentro. Há pessoas que passam a vida inteira correndo, não porque têm pressa, mas porque têm medo de parar, medo do vazio, medo de encontrar aquilo que reprimiram, medo de não saber o que fazer com a dor que evitam sentir. Mas a verdade é que a dor não é um monstro, ela é uma mensageira, e no descanso ela se revela. Quando você se permite parar de fingir, de acelerar, de resistir menos, algo novo acontece. O silêncio vira um portal, e ali você percebe que nunca esteve só. Há um cuidado amoroso esperando para ser reconhecido. Há um Deus que não cobra aceleração, mas oferece colo. Há uma sabedoria que não vem dos livros, mas do repouso da alma. A sabedoria do descanso não pode ser explicada com exatidão. Ela só pode ser vivida. E talvez por isso seja tão transformadora, porque não se trata de um saber racional,
mas de um encontro profundo com o que você realmente é. Um ser em constante construção, que floresce não apesar do repouso, mas por causa dele. Grande parte do nosso sofrimento não vem da dor em si, mas da resistência a ela. Lutamos contra o que não aceitamos. Apertamos os punhos diante do que não podemos mudar. E nessa batalha invisível, perdemos energia vital. O coração se contrai. A alma se esgota. A esperança parece distante. Mas existe um outro caminho. O da leveza que nasce quando soltamos. Soltar não é desistir, é confiar. É saber a diferença entre o que podemos transformar e o que precisa ser entregue. É a sabedoria de não carregar o que não é nosso, de não insistir em abrir portas que o tempo ainda mantém fechadas, de não empurrar aquilo que precisa apenas amadurecer. Quando o coração para de resistir, algo profundo acontece. Surge espaço, surge ar, surge paz. É como se a alma respirasse aliviada. Ela diz: obrigada por enfim me ouvir. Porque sim, a alma fala, mas ela só é ouvida no silêncio que nasce após a aceitação. Jesus nos convida: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse convite não é para os fortes, é para os cansados, para os que já tentaram de tudo, para os que aprenderam que controle é ilusão e que a verdadeira força nasce quando confiamos. A psicologia moderna chama isso de aceitação ativa. Não é passividade, é presença. É olhar para a vida com olhos abertos, sem negar a dor, mas também sem deixar que ela defina toda a narrativa. É saber que o sofrimento não precisa ser negado para ser superado. Ele precisa ser acolhido. Muitas pessoas acreditam que aceitar a realidade é sinal de fraqueza, mas é exatamente o oposto. Aceitar exige uma força madura, uma coragem serena, um tipo de fé que entende que nem toda dor é castigo, que nem todo atraso é perda, que nem toda mudança é destruição. Às vezes, é só a vida tentando nos alinhar com aquilo que de fato importa. A leveza surge quando nos rendemos ao que é, quando paramos de discutir com a vida e começamos a cooperar com ela. Quando deixamos de lado o isso não deveria ter acontecido e passamos a dizer: isso está acontecendo e eu escolho confiar. Não se trata de uma leveza superficial, fingida, sorridente à força. É uma leveza que convive com a dor, mas não é dominada por ela, que reconhece a tristeza, mas não deixa de perceber a beleza, que sabe do caos, mas não abandona a fé. Quando deixamos de lutar contra a realidade, o tempo se reorganiza. A mente se acalma, o corpo relaxa, a alma se alinha e, nesse estado, conseguimos ouvir aquilo que antes estava encoberto pelo barulho da resistência. Intuições, respostas, direção. Você não precisa entender tudo agora. Não precisa resolver tudo de uma vez, mas pode, aos poucos, soltar o peso, respirar mais fundo, dizer para si mesmo: eu aceito, eu confio, eu sigo. Porque quando o coração descansa, a alma floresce, e essa flor é feita de leveza, mesmo em meio à escuridão. Existem fases na vida em que tudo parece calado. As orações não encontram respostas imediatas. As promessas parecem distantes. E o coração, que antes se apoiava em sinais e certezas, agora caminha no escuro. É nesse momento que muitos se perguntam: será que Deus me esqueceu? Mas o silêncio divino não é ausência, é presença sem palavras. É cuidado que educa, é um convite à escuta interior. A alma acostumada ao barulho busca consolo em respostas rápidas.
quer garantias, quer previsões, quer um caminho claro. Mas Deus muitas vezes nos conduz por estradas onde a única coisa que podemos levar é a confiança. Não a confiança de quem tem tudo sob controle, mas a de quem decide continuar, mesmo sem ver. Silêncio também é linguagem. É a linguagem de quem deseja que aprendamos a perceber o invisível. Quando tudo parece calado, somos levados a sentir a vida de outro jeito. Começamos a escutar as batidas do próprio coração, a reconhecer a respiração, a notar pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. É nesse espaço de escuta profunda que a alma desperta. A psicologia nos ensina que o vazio tem função. Não é apenas ausência de estímulo, mas um espaço fértil onde novas conexões são formadas. O silêncio nos oferece a chance de reavaliar nossas crenças, nossos medos, nossas dependências emocionais. Ele nos mostra onde ainda estamos presos à necessidade de controle, onde ainda estamos tentando manipular os resultados, ao invés de confiar no processo. É preciso coragem para ouvir o silêncio, porque nele tudo que estava abafado começa a emergir. A saudade, a dor não resolvida, os sonhos abandonados, os sentimentos engavetados. Mas junto com essas dores, também surgem as respostas mais verdadeiras. Aquelas que não vêm de fora, mas de dentro. Aquelas que só Deus poderia revelar, não por palavras, mas por presença. O profeta Elias esperava encontrar Deus no vento forte, no terremoto, no fogo. Mas o Senhor veio num sussurro suave, um som quase imperceptível. Essa é a essência do silêncio divino. Não é espetáculo, é intimidade. Não é alarde, é profundidade. Não é ausência, é um novo tipo de encontro. Quando você aprende a escutar esse silêncio, a alma se transforma. O desespero dá lugar à serenidade. A impaciência cede espaço à sabedoria do tempo, e a fé deixa de ser uma teoria para se tornar um solo firme sob os pés. Porque mesmo quando tudo parece parado, algo dentro de você está sendo realinhado, fortalecido, curado. O silêncio de Deus nunca é castigo, é preparação, é gestação, é cuidado refinado. E quando a alma entende isso, ela para de pedir respostas e começa a buscar presença. Ela se torna mais sensível ao agora, mais entregue ao que é, mais viva para o que realmente importa. Esse é o tipo de escuta que muda uma vida, porque não depende de ruído, nem de provas, nem de controle. Depende apenas de entrega. E a entrega é o berço da fé madura. É onde a alma aprende que, mesmo quando Deus não fala, Ele ainda está, e isso por si só já é tudo o que precisamos. Quantas vezes você já pensou, quando tudo isso passar, eu vou conseguir descansar? Quando eu resolver essa situação, então serei feliz? Essa é uma armadilha sutil, mas poderosa. A ideia de que o bem-estar depende do fim das dificuldades é um veneno que corrói o presente. Porque, na vida real, os problemas não desaparecem de uma vez. Mas mesmo assim, é possível viver em paz. A alma encontra bem-estar não quando tudo está calmo lá fora, mas quando tudo começa a se organizar aqui dentro. E esse alinhamento interior não vem da negação da dor, mas da compreensão de que ela pode ter um propósito. Quando enxergamos sentido no que vivemos, até os dias difíceis ganham uma nova cor. A psicologia positiva tem um conceito chamado resiliência transformadora. Trata-se da capacidade de não apenas suportar a dor, mas de crescer com ela. É mais do que resistir, é se renovar. E essa renovação não acontece porque o sofrimento desapareceu, mas porque ele foi
ressignificado. Ele deixou de ser um peso inútil e passou a ser parte do caminho. No Evangelho, Jesus diz: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo." Note que ele não promete ausência de lutas. Ele promete presença em meio às lutas. E mais, ele oferece uma nova forma de encará-las. O bom ânimo aqui não é uma positividade forçada. É a força que nasce da certeza de que há um propósito maior guiando tudo. Quando começamos a compreender isso, mudamos a pergunta que fazemos diante das dificuldades. Paramos de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E começamos a perguntar: o que isso está querendo me ensinar? Essa mudança de pergunta muda tudo, porque tira o foco da vitimização e nos coloca na direção da transformação. O bem-estar verdadeiro nasce da conexão com algo maior. Para muitos, essa conexão é com Deus. Para outros, é com a vida, com o universo, com um propósito que transcende o agora. O importante é perceber que não estamos sozinhos, que existe uma força amorosa nos sustentando, mesmo quando não vemos, mesmo quando não entendemos. Essa percepção muda a forma como lidamos com as frustrações, com os atrasos, com as perdas. Passamos a enxergar que tudo pode ser parte de um processo de crescimento, que as pausas não são interrupções, mas convites à reflexão, que os tropeços não são o fim da estrada, mas redirecionamentos. Bem-estar não é sobre viver uma vida perfeita, é sobre viver uma vida com presença, com consciência, com fé. É aprender a se acolher no caos, a respirar fundo nos dias nublados, a confiar no ritmo da própria jornada, mesmo quando ela não segue o roteiro que você imaginou. A alma floresce quando entende que não precisa esperar o mundo melhorar para começar a viver, que não precisa esperar o problema se resolver para começar a sentir paz, que não precisa controlar tudo para experimentar plenitude. O bem-estar, no fim das contas, é a capacidade de encontrar luz mesmo em meio à sombra. E quando o coração aprende isso, ele não apenas descansa, ele ensina a alma a florescer menos com raiz firme, com leveza nos ramos e com esperança em cada nova estação. Algumas dores não vêm do mundo, vêm de dentro, da forma como você se trata, da rigidez com que se cobra, da exigência de estar sempre bem, de dar conta de tudo, de não falhar nunca. Muitas vezes, não é a vida que está pesada menos, é a maneira como você está tentando carregá-la. Vivemos numa era de autocobrança disfarçada de produtividade. Cada dia, uma nova lista. Cada momento, uma nova comparação. A mente não descansa, porque o coração está condicionado a acreditar que só será digno quando for impecável. E isso cansa, isso adoece, isso silencia a alma. Mas existe um outro caminho, um caminho de leveza que não depende de merecimento, mas de acolhimento. Quando você para de se agredir com críticas internas, começa a descobrir uma nova forma de ser. Um ser que erra, mas aprende, que tropeça, mas continua, que sente medo, mas ainda assim avança. Na espiritualidade cristã, há uma verdade transformadora. Deus conhece cada parte sua, menos até aquelas que você esconde, e ainda assim te ama profundamente. Ele não exige perfeição, ele convida à verdade. E onde há verdade, há liberdade, a liberdade de deixar o fardo, de não precisar provar valor o tempo todo, de descansar na graça. A psicologia também nos orienta nessa direção. A autocompaixão, conceito estudado pela pesquisadora Kristin Neff, é a habilidade de se tratar com gentileza nos momentos difíceis. Pessoas que desenvolvem autocompaixão não se tornam preguiçosas ou acomodadas. Elas se tornam mais fortes, mais motivadas,
mais resilientes, porque trocam o medo da punição pela motivação do cuidado. Quando você para de se cobrar tanto, algo sutil e poderoso acontece. A voz interna muda de tom. Ela deixa de ser um chicote e se torna uma bússola. Ela para de te empurrar com força e começa a te guiar com sabedoria. E nesse espaço mais gentil, a alma começa a florescer de novo. Não se trata de viver sem responsabilidade, mas de entender que ser humano não é ser impecável, é ser inteiro, com suas luzes e sombras, com suas quedas e recomeços. E cada recomeço merece ser celebrado, não punido. Cada tentativa merece ser honrada, não descartada. Você não precisa carregar todos os pesos, não precisa dizer sim para tudo, não precisa ser forte o tempo todo. Às vezes, o verdadeiro milagre acontece quando você se permite descansar, quando você solta o controle, quando você diz a si mesmo: hoje eu vou ser gentil comigo. Leveza não é ausência de desafio, é ausência de crueldade interna. É a decisão diária de não ser o seu pior inimigo. É a coragem de tratar a si mesmo como trataria alguém que você ama profundamente. E nesse processo, você vai perceber algo bonito, que quanto mais leve você se torna, mais espaço a alma tem para florescer, porque o coração só descansa quando deixa de ser campo de batalha. E a alma só floresce quando o terreno é fértil de graça, de aceitação e de paz. Muita gente acredita que Deus só age quando tudo está em ordem, quando a fé está firme, a mente tranquila e o coração limpo. Mas a verdade é outra. Deus não espera perfeição. Ele se aproxima justamente quando você para de fingir força e se permite ser quem é, com tudo que sente, com tudo que precisa curar. Existe um tipo de cura que não acontece pela força, mas pela entrega. E essa entrega começa com um movimento silencioso, o de se acolher, de parar de fugir do que sente, de parar de ignorar suas dores, de sentar-se consigo e dizer: eu estou aqui e está tudo bem, não está tudo bem. Isso abre espaço. Isso remove os entulhos emocionais que abafam a presença divina. Acolher-se é reconhecer que você também merece compaixão, não apenas dos outros, mas principalmente de si. É compreender que sua história, com todos os seus capítulos bagunçados, ainda é digna de amor. E é nessa honestidade que o sagrado começa a trabalhar. A psicologia chama esse processo de autoaceitação radical. É quando você reconhece seus pensamentos, sentimentos e comportamentos como parte da experiência humana, sem julgamento, sem máscara. Essa aceitação não é passividade, ela é ponto de partida, porque ninguém muda aquilo que não aceita e ninguém cura aquilo que continua negando. Jesus, ao encontrar os cansados, os doentes, os pecadores, nunca exigiu que estivessem limpos antes de se aproximarem. Ele os tocava como estavam. Ele os via com olhos de verdade. E é esse olhar que começa a nos curar por dentro. Mas esse olhar só penetra quando baixamos nossas defesas, quando deixamos de tentar ser o que achamos que deveríamos ser e passamos a ser quem realmente somos. Quantas vezes a ansiedade cresce dentro da alma simplesmente porque você está tentando parecer forte, porque está tentando esconder a dor, porque está se exigindo continuar quando tudo em você pede pausa? Deus não abençoa versões falsas de quem você é. Ele abençoa o real, o quebrado, o vulnerável, o honesto. E é nesse espaço que ele encontra a abertura. Quando você se acolhe
algo sagrado acontece. O Espírito encontra morada. Não porque você se tornou santo do dia para a noite, mas porque você deixou de se afastar de si. E quem está presente em si está mais perto de Deus, porque Deus não habita nas fantasias de perfeição. Ele habita na verdade. O acolhimento é espiritual, é terapêutico, é revolucionário, porque nele você não luta contra suas sombras, você as ilumina, você não se sabota, você se apoia. E, nessa nova postura, até as suas orações mudam. Elas deixam de ser gritos de desespero e se tornam diálogos de confiança, porque você não está mais tentando convencer Deus a te aceitar. Você começa a entender que Ele nunca deixou de te amar. É nesse terreno de verdade que a alma floresce, não na negação da dor, mas na aceitação amorosa da própria existência. E quando você se trata com esse amor, com essa compaixão, com essa verdade, você se torna solo fértil e Deus planta ali sementes que você nem imaginava carregar. Acolher-se é abrir a porta para uma presença que transforma. É deixar de ser o próprio obstáculo, é dar a si mesmo a chance de respirar, de descansar, de florescer. E nesse florescimento, Deus age com suavidade, com sabedoria e com propósito, sempre no tempo certo, sempre do jeito certo. Muitas pessoas esperam por um dia mágico em que tudo vai mudar, como se houvesse uma manhã em que a dor simplesmente desaparece, os medos se dissipam e a paz toma conta como um milagre imediato. Mas não é assim que a alma floresce. A alma floresce como a natureza, aos poucos, em silêncio, em ciclos. E reconhecer isso é libertador, porque quando você entende que o florescer é um processo, você para de se culpar por ainda sentir dor. Para de se frustrar por não estar completamente bem. Para de se comparar com quem parece já ter chegado onde você ainda está tentando alcançar. Cada alma tem seu tempo, cada coração tem seu compasso. E o ritmo de Deus respeita isso com perfeição. Não há nada de errado com você por ainda oscilar entre fé e dúvida, força e cansaço, esperança e desânimo. O que te torna humano também te torna digno de florescer. O que te torna vulnerável também te torna fértil. Porque o florescimento verdadeiro não nasce da ausência de dor, mas da presença de coragem. A espiritualidade nos ensina a confiar no invisível, a acreditar que mesmo quando não vemos frutos, as raízes estão crescendo. Mesmo quando nada parece se mover por fora, por dentro, Deus está preparando algo. E isso exige paciência, exige fé, exige entrega. Você não está atrasado, você está sendo preparado. E há uma diferença imensa entre essas duas ideias. A psicologia moderna confirma isso quando fala de processos terapêuticos, de neuroplasticidade, de evolução emocional. O cérebro aprende com repetição, com cuidado, com tempo. Da mesma forma, a alma precisa de ciclos para desapegar da dor, se abrir para o novo, permitir-se florescer. É por isso que você não precisa correr. Precisa respirar, precisa estar presente. Porque é na presença que o milagre se revela. É no agora que a transformação começa. E cada pequeno gesto conta, cada escolha de leveza, cada recusa em alimentar pensamentos destrutivos, cada oração sussurrada entre lágrimas. Tudo isso é adubo para o que está nascendo dentro de você. E o mais bonito é que o florescer da alma não tem um formato só. Para uns é o retorno da esperança, para outros é a volta da alegria simples, para alguns é finalmente dormir em paz, para outros é começar a se amar
depois de anos se rejeitando. Cada flor tem sua cor, cada alma seu caminho. O importante é não desistir de si, não se esquecer de que, mesmo quando o jardim parecer seco, a vida ainda pulsa debaixo da terra, que mesmo quando o céu escurece, a luz não deixou de existir menos, apenas se recolheu, esperando o tempo certo para brilhar de novo. Você não está sozinho nesse processo. Deus está contigo, em cada passo, em cada queda, em cada renascimento. E o que Ele começa, Ele termina. Mas no tempo dele, que é sempre sábio, sempre amoroso, sempre completo. O seu papel não é apressar o florescimento, é cuidar do solo, é permanecer, é acreditar. Porque quando o coração descansa, a alma floresce. E não há força maior no universo do que uma alma que floresceu depois de atravessar a tempestade. Essa alma não apenas vive, ela ilumina. E você está a caminho disso, um passo de cada vez, um amanhecer por vez, uma pétala por vez. Há algo profundo que acontece quando a alma compreende que não precisa mais se defender de tudo. A maior parte da tensão que carregamos vem de um estado de alerta constante, uma necessidade inconsciente de se proteger, de se antecipar, de prever o que pode dar errado. E nesse esforço de sobrevivência emocional, esquecemos que a vida também é feita de beleza, de encontros suaves, de milagres silenciosos. O coração que descansa não é um coração fraco, é um coração que escolheu confiar, que parou de lutar contra si mesmo, que não precisa mais vencer todas as batalhas para se sentir em paz. Essa confiança não nasce da ingenuidade, mas da experiência. Quem já passou por tempestades e sobreviveu, entende o valor do abrigo. Entende que não é preciso enfrentar tudo com a espada em punho. Às vezes, a maior força está em abrir espaço para que Deus atue, está em respirar fundo, dar um passo para trás e perceber que a alma também precisa de ternura. A paz interior não se constrói com o acúmulo de conquistas, mas com o desapego das urgências, com a sabedoria de permitir que o tempo faça o seu trabalho, com a humildade de reconhecer que há um amor maior sustentando tudo, mesmo quando os olhos não conseguem ver. Nesse último momento da nossa conversa, quero te convidar a fazer algo simples, mas transformador. Abaixe suas defesas. Permita que a presença de Deus te toque onde nem você ousa entrar, nos pensamentos mais escondidos, nos medos mais antigos, nas memórias que ainda doem. Imagine-se como uma terra seca que não precisa mais resistir à chuva, apenas receber. Quando o coração se abre sem resistência, a alma floresce. E florescer não é um evento barulhento, é um processo silencioso, íntimo, que acontece longe dos olhos, mas muda tudo por dentro. Você não precisa fazer isso sozinho, não precisa provar nada, não precisa ser forte o tempo todo. Você só precisa estar disposto a confiar, a entregar, a repousar, porque o repouso do coração é o terreno onde Deus planta as sementes da renovação. E mesmo que ainda pareça escuro, mesmo que a dor ainda exista, a vida já começou a brotar. Confie nisso. Cuide desse espaço sagrado dentro de você, porque a alma que aprende a descansar floresce todos os dias, um pouco mais,